irmãos? Amém. Glória a Deus. Todos nós. Cada um de nós temos algo a sermos libertos. Cada um de nós traz em si a necessidade de uma cura. Cada um de nós. Não existe um homem, não existe uma pessoa sobre a face dessa terra que não necessite de libertação e cura. Seja essa libertação de ordem espiritual, seja essa cura de ordem espiritual, seja ela de ordem material, não importa. Se tem ou não tem dinheiro, cada um de nós, cada ser humano sobre a face dessa terra, necessita de libertação e cura. E esses cultos específicos nos dirigem a isso. É para que a gente busque isso em nossa vida. Para que a gente leve a nossa mente, o nosso coração ao Todo-Poderoso e através da sua palavra a gente consiga de alguma forma entender da melhor maneira possível o que vem acontecendo não somente com o mundo, mas com cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra por que precisamos de libertação. E nos mostra porque muitas vezes nós nos prendemos. E porque muitas vezes nós nos tornamos enfermos. Às vezes jogamos para todos os lados. Mas uma coisa é certa: nós temos um Deus que cura e que liberta. O que precisamos fazer é ter fé. E fé exige obediência. Isaías 53, versículo 3 e 4, diz assim. Desculpa, versículo 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que nós podemos perceber quando lemos a palavra de Deus é que o homem, ele tem uma doença, a humanidade tem uma doença incurável. E isso aconteceu lá no Éden. Quando por um só homem entrou e passou o pecado para toda a humanidade, tornando o coração do homem enfermo, tristemente enfermo. Mas mesmo assim, Deus, através dos anos, Ele vem trazendo a cura. A cura para nós que estamos enfermos, doentes de alguma forma. Como já falei, seja ela espiritualmente, seja carnalmente. Precisamos de uma libertação, seja ela espiritualmente, seja ela materialmente. Isaías 5,6 diz assim: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Isso fala do homem como se o homem atraísse o mal. Como se o homem fosse castigado porque nós atraímos, nós
Isaías, este profeta, não errou quando diz que o povo atrai para si o castigo. E muitas vezes, muitas coisas que passamos em nossa vida, é porque nós atraímos, nós buscamos de alguma maneira. A gente consegue, irmão, se irritar de ficar sentado pensando. A gente consegue pensar mal de alguém que não nos fez nada, mas só de imaginar alguma coisa. Esse é o nosso coração enfermo, são os nossos pensamentos enfermos. E essa doença, ela é hereditária. Salmo 51:5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha o que Davi disse: eis que em ação contrária à moral eu fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está dizendo aqui, como muitos dizem, que ele nasceu pecador, que o homem nasce pecador. Nenhum homem nasce pecador. Todo homem, todo ser humano nasce com a tendência para o pecado. O que ele está dizendo aqui é que houve uma ação contrária à moral. E que ele foi concebido exatamente dessa forma. E a Bíblia continua em longe dizendo que nenhum médico pode ajudar. O médico pode, até um determinado ponto, fazer muita coisa por nós. Mas neste tipo de enfermidade, neste tipo de falta de libertação, de prisão, nenhum médico no mundo pode nos ajudar. Jeremias 8:22 diz assim: porventura há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Jeremias 46:11 continua: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. De balde multiplicas remédios, não há cura para ti. Ele estava aqui falando de Judá. Mas chega um momento na vida de um homem, de uma mulher, na vida de uma pessoa, que não há cura. Pode ver como aumentou a procura dos psicotrópicos. Como aumentou pessoas morando na rua, presas, aprisionadas, necessitando serem libertas. Porque a sua prisão está na mente. E nenhum médico tem o poder de libertar. E esses pecados que nós carregamos conosco, que a humanidade carrega consigo, só tem uma certeza: que o final é a morte eterna. É para aí que caminha a humanidade. Jeremias 9:15: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer alós a este povo, e lhe darei a beber água de fel. O próprio Deus, por causa dos pecados do ser humano, Ele está dizendo que trará sofrimento e aflição. Na verdade, o homem só está colhendo aquilo que ele está plantando. E chega momentos que parece que não há solução. Muitos chegam a perder a fé, a esperança, o amor. Porque muitas vezes as coisas se tornam tão complicadas, as coisas se tornam tão nevoentas na nossa frente, a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Mas a palavra de Deus continua dizendo para essa gente: e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão
pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. O que Deus está falando, o que Deus está mostrando em sua palavra é que nós não temos aqui na terra como nos livrar dessas coisas. Então ele teve que providenciar a cura, a libertação. Ele teve que providenciar um médico que nunca falha. Por mais que muitos desacreditem, existe um médico que não falha. João 11, 4 e 11 diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia, cara. Nós estamos aqui nesta noite servindo um Deus onisciente, onipresente e onipotente, um médico que não falha nunca. É. Aleluia. O médico, enquanto alguém chegou para ele, não adianta mais, Lázaro está morto, ele disse: não, ele só dorme. Oh, Deus eterno, aleluia. Esse médico chegou quando alguém disse para ele: escuta, meu irmão, já tem 4 dias, já está cheirando mal, já entrou em estado de putrefação, mas ele é um médico que salva, cura, liberta, purifica, batiza com o Espírito Santo e leva para a glória. É. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Apesar de todos os nossos pecados, os nossos erros, o que nós precisamos é nos esvaziarmos de nós, nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te erguerá com glória. É preciso crer, porque nós servimos um Deus que é compassivo. João 9:1 diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Você viu como nós somos? Aqueles discípulos que andavam lado a lado com Jesus, quando viram aquele cego, a primeira coisa que tentaram fazer foi acusar. E acusaram de uma maneira como se não tivesse saída. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus, nenhum deles. Ele está assim, para que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Amém, Senhor. Jesus vai, chama esse cego, cospe no chão, faz um lodo, um barro e coloca nos olhos daquele homem. E este homem torna a visão. Porque ele, ainda que ninguém se importe comigo, ainda que ninguém se importe com você, ele, o Senhor da glória, o Rei eterno, ele se importa com os seus filhos. Ele se importa com você, independentemente do mundo que te aponta, do mundo que te acusa. Ele se importa com você. Lucas 22, 50 a 51 diz assim: em um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, curou. Aqui é aquela passagem lá em que Pedro pega a espada quando foram prender Jesus, ele vai e corta a orelha de Malco. Ô Pedro, eu não vim para isso. Deixa que me prendam. Mas antes dele ser preso, ele usou de compaixão, ele usou de misericórdia, pegou aquele pedaço de orelha, colocou no lugar, e aquele homem que o foi prendeu, saiu dali curado.
mas saiu dali curado. Glória a Deus. Ore pelo teu inimigo. Abençoe o teu inimigo. Abençoe para que Deus o cure, para que Deus o salve, para que Deus o liberte, porque é isso que Deus quer, usar a mim e a você para salvar, curar e libertar as pessoas que estão nesta terrível prisão do pecado. Terrível. Lucas 18, 15 e 16. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Eles queriam barrar. Só que Jesus pode ser consultado a qualquer dia, a qualquer hora e a qualquer momento. Aí ele disse: deixa vir a mim os meninos, deixa as criancinhas virem a mim. E ele disse mais: aquele que não se fizer como menino, aquele que não se fizer como criança, não é digno de mim, não faz parte do meu reino. E o que uma criança é, irmão? Uma criança é curiosa. Uma criança pergunta tudo. Uma criança quer saber de tudo. Uma criança não tem medo de perguntar, por mais que a pergunta pareça ser uma idiotice para nós, para ele não é. É assim que Jesus nos trata. Nos trata como pessoas, como seres humanos, como crianças, como meninos, como necessitados dele. E ele está pronto para receber a cada um de nós diante da sua face, diante da sua presença. Alguns dizem por aí isso e aquilo, oh, Deus não te ouve. Como não? Como não? Alguns estão parecendo como aqueles sacerdotes saduceus do passado. Deus não ouve a pecadores. Como não? Ele me ouviu. Ele te ouviu. Glória a Deus. Quando a tua alma desesperada gritava. Quando a nossa alma estava indo lá na lavação do pecado, a gente já estava pelo pescoço. E ele ouviu o nosso grito de socorro, ele ouviu o nosso clamor, nos tirando desse lamaçal do pecado. Aleluia. Nos lavou, Graças a Deus. nos purificou, para que o nome dele, e tão somente o nome dele, fosse glorificado. Amém, Senhor. Isaías 53, 4 que nós lemos: certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Até quando nós cremos nisso? Até o quanto nós cremos nisso? Eu sei que Deus não cura tudo que nós temos. Sei também que a gente não vive de passado. Mas de vez em quando é bom você dar uma olhadinha lá. Olha para você, quem você era e quem você é. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro quando eu estava para ficar aleijado aos 20 e poucos anos, que o médico me deu 3 anos para que eu estivesse numa cadeira de rodas. E eu fui buscar o único que podia me ajudar. A minha oração foi simples e curta. Se tu me queres numa cadeira de roda, te peço, me coloque hoje. Se tu me queres ainda pregando por aí, eu também te peço que seja hoje. Qualquer que seja a tua resposta, Senhor, a única coisa que eu preciso que a tua resposta seja hoje. Começamos a cantar um hino. Ninguém tinha orado por mim. Ninguém nem sabia na igreja.
conforme a gente foi cantando o hino, meu corpo foi adormecendo, 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 e as dores foram sumindo, sumindo, sumindo. Daqui a pouco a dormência do meu corpo saiu, eu já estava sem nenhuma gota de dor em todo o meu corpo. Glória a Deus, aleluia. Mas existem coisas, existem doenças, existem enfermidades que, além de ser, ou muitas vezes pode ser o meu erro, a maneira como eu estou olhando as coisas, a maneira como eu estou agindo, pode depender muito das minhas ações e de onde meus pés pisam. Pode. Mas também pode ser uma prova como a de Eliseu. Também pode ser uma prova como a de Paulo, a de Timóteo. Pode. Pode. O que importa é que Ele te salvou, te purificou, te limpou, te lavou no sangue dele. E agora você está pronto, está preparado para qualquer momento, na sua segunda vinda, ser arrebatado com Ele. Participar de uma festa maravilhosa, inimaginável. Uma festa poderosa que a Bíblia não diz exatamente onde será. De uma coisa eu tenho certeza: seja onde for, nós estaremos rodeados da glória do Deus que hoje nós servimos, nós confiamos, nós colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa esperança e nós colocamos o nosso amor. Amém. Aleluia. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Por que nós fomos feitos justiça de Deus? Porque o nosso pecado, a nossa enfermidade, que trouxe a morte, Ele se fez isso por nós, dizendo para mim e para você: você não morrerá. Ah, mas o meu corpo, você não morrerá. Você não é o seu corpo. Você é muito mais do que isso. Você não morrerá. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Mas quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quando nascemos, nascemos uma vez. Mas precisamos morrer ainda em vida. É por isso que quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós nos batizamos, sepultando o velho homem. E a morte já não tem mais poder sobre nós. E quando nós partimos dessa vida, quando o nosso corpo deitar a sepultura, o nosso espírito estará junto com o nosso Deus. Mas quem nasce apenas uma vez, quem não se arrepende apesar das dores, apesar das amarguras, do sofrimento, das aflições, aqueles que não buscam a cura da alma, morrerá duas vezes. A primeira morte é do corpo, a segunda morte é eterna. O triste é saber que o salvo e o perdido tem dois problemas. Os dois, quando forem ressuscitados, serão ressuscitados em um corpo. E sofrerá corpo, alma e espírito. Mas o que recebeu ao Senhor, o que confiou na sua providência divina, o que confiou nesse acesso maravilhoso chamado Yeshua, o que confiou naquele único que pode nos conduzir até o Deus Criador, esse terá um corpo glorificado, um corpo mais não sujeito às leis da natureza, um corpo que não mudará jamais, um corpo em que haverá paz,
sem dor, sem aflição, sem agonia. Um corpo que não precisará mais clamar. Um corpo que estará diante do seu Deus, estará diante do seu Rei, lançando as suas coroas, honrando e glorificando e louvando a Ele para todo sempre. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse era o destino na época. Durante milênios, muitas pessoas foram colocadas em cruzes, numa morte horrível, terrível. O que ele está falando aqui é que a lei não pode salvar. A única coisa que a lei faz é apontar o meu erro. A lei, ela serve para me instruir. Mas a única coisa que ela tem poder de fazer é: se você for por aqui, tudo bem. Mas se você for por ali, vai dar ruim. É a única coisa que ela pode fazer: te mostrar caminhos, te instruir neste caminho. Ela não pode fazer mais nada por você. Nenhum advogado, juiz, ninguém poderá te salvar. Ou cumpre-se a lei, ou cumpre-se a lei. O problema de se passar um farol vermelho é você atropelar alguém, é você bater em outro veículo e prejudicar outras pessoas. Então a lei diz: não passe o farol vermelho. Aí se eu quiser passar, passe, mas haverá consequências. É isso que é a lei. Ela te mostra o caminho exato, o caminho que você deve seguir, mas ela não pode garantir a salvação. E qualquer deslize da lei, a gente paga o preço. Sabendo disso, o Senhor Jesus carregou essa maldição. Sabendo disso, nós temos um advogado que, quando olha para o nosso coração e vê um verdadeiro arrependimento, ele nos salva e nos livra, independente da consequência. Esse tratamento de Deus, ele ajuda a todos nós, a qualquer um que quiser. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Nós somos livres só por crer. Aleluia. É, Jesus. Nós somos livres por aceitar. Glória a Deus. Nós somos livres por cada dia estarmos procurando ser pessoas melhores. Glória a Deus. Tudo é por causa dele. É por isso que os nossos cânticos têm que ser para ele. A nossa adoração tem que ser para ele. O nosso amor tem que ser revertido para ele. E os nossos caminhos são aplanados por ele. Aleluia. Os nossos pensamentos são tão pequenos, mas tão pequenos, que o pastor já leu nesta noite, que os pensamentos dele são maiores que o nosso. Glória a Deus. Que ele tem muito mais para nos dar, muito mais além do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Ele tem muito mais. Glória a Deus. Como já foi dito aqui nesta noite, a palavra de Deus tem poder. Isaías 53:5. Através das pisaduras dele, nós fomos sarados. Ele foi ferido para que você não fosse. O corpo dele sentiu todo tipo de dor. A sua alma, todo tipo de emoção e sentimento que talvez a gente não suportaria.
só para trocar de lugar conosco. Pedro também fala sobre isso em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu venho falando há algum tempo, eu não prego evangelho de reforma, eu prego o evangelho da restauração. Nós precisamos voltar a este evangelho da palavra, a este evangelho dos apóstolos. Eles pregavam glorificando e exaltando o nome de Jesus. A sua vida era voltada para Jesus. Eles não queriam honra nem glória para si. Todas as pregações deles, eles falavam do sacrifício na cruz, daquilo que ele passou por nós, das feridas que ele carregou em seu corpo, ao ponto dele, o ser divino, que estava aqui em corpo, tem que descer à sepultura como qualquer homem. Teve que descer. Mas um túmulo não podia detê-lo. A morte deter aquele que seria o Rei da Glória é impossível. O túmulo detém a mim, mas não o Rei da Glória. O além túmulo eu não consigo sair, mas ele, o Rei da Glória, saiu. Saiu. E começou-se a mostrar como em Emaús. E saiu de uma maneira tão gloriosa que quando Maria o viu, ela pensou que era o jardineiro, porque o seu corpo já não era mais aquela mesma. Havia alguma coisa de diferente naquele corpo, porque aquele corpo agora estava glorificado, aquele corpo agora estava exaltado, aquele corpo divino estava ali materializado. Ele disse para ela: não me detenhas, eu não posso ficar muito tempo aqui com você agora não, Maria, depois a gente se fala de novo, que eu tenho que ver outras pessoas ainda. Aí se encontrou com dois lá em Emaús, que também não o reconheceram. Não foi porque ele fez a barba, porque havia já algo de diferente naquele momento. Glória a Deus. Aí Paulo diz assim para alegrar a mim e a você: como ele é, nós também seremos. Aleluia. Que a minha esperança e a tua esperança não estejam nessa vida. Não coloque esperança plena em ninguém. Não adianta. Mas ele exige alguma coisa de nós. E isso também está nas Escrituras. A gente está com mania só de querer, sem perguntar para Deus: e aí, Deus, o que tu quer de mim? O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que mudar? Sabe esse Deus que nós pregamos tanto? Esse Deus que todo mundo põe um amor tão grande nele que parece que não tem justiça. Ele parece que não exige nada, não. Agora você está na graça e ele já fez tudo e você não vai fazer nada, não. Quer dizer que teu pai foi honesto a vida inteira? Você não precisa. Seu pai não roubava, não matava, não adulterava, não prostituía. Ah, meu pai andou na retidão da lei aqui nessa terra todos os dias. Eu não preciso porque ele já fez por mim, não. Não. Nós precisamos andar em retidão com ele. Nós precisamos andar em santificação com ele. Ele exige muita coisa assim. Primeira coisa que ele exige: fé. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Quando aquele soldado quis se matar porque houve aquele tremor. Gente, Deus faz coisas maravilhosas se você crer. Aleluia. Eu creio, Senhor. Quantos de vocês já devem ter passado isso? Eu creio, Jesus. Eu já vi coisas maravilhosas, sinais no céu. Num dia de sol. Eu fiquei quase que babando pelo que eu estava vendo. De tão maravilhoso que foi. Eu já vi uma igreja inteira tremer e só eu senti. Aí aqui nós temos lá Paulo na prisão. E quando eles começaram a cantar, tudo tremeu. As portas se abriram. O soldado se desesperou. E quando ele estava pronto para se matar, porque se ele não se matasse e alguém tivesse fugido, o império ia matar ele e toda a família dele. Quando ele estava pronto para se matar, eis que surge alguém fiel a Deus, que disse para ele: não faça isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a tua casa. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Palavra de pessoas que estavam presas, que não estavam lá choramingando, não. Que não estavam lá, Senhor, nos liberta, eles estavam cantando. Eles conheciam o Deus que eles serviam. E se eles estavam ali, eles sabiam que ali seria um lugar da pregação da palavra de Deus. Jesus. Que ali seria um lugar de salvação, como houve salvação. Aí nós falamos que cremos em Deus e vivemos nos lamentando, vivemos no mimimi. Vivemos choramingando por qualquer coisa. Ai, estou com uma dor de cabeça. Oh, meu Deus, por quê? Sei lá, talvez você tomou gelado, não se cuidou, começou a ficar resfriado. Não é para Deus que se pergunte, pergunte para você. Porque eu me pergunto o que eu fiz. O que eu fiz que está acontecendo isso comigo? Ou o que eu não fiz para que não acontecesse? Se é um ataque espiritual, poxa, se fosse, Deus já teria expulso. Então tem duas coisas. Ou eu estou fazendo alguma coisa que Deus não se agrada, ou eu estou sendo provado. Se eu estou sendo provado, passo de boa. Tranquilão. Tranquilão. Porque eu tenho que analisar a minha vida. Eu tenho que reconhecer os meus pecados. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas. Eu tenho que reconhecer diante de Deus o que eu estou fazendo de certo e de errado. Eu não posso reconhecer isso na tua vida. Eu não tenho nada com a tua vida. Eu não tenho nada que apontar para você. Nada. A Bíblia não me dá esse direito. Mas ela me dá o direito disso aqui, ó, um dever. O dever de reconhecer os meus pecados. Jeremias 3,13. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e entendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Apesar da palavra parecer pesada, ela não é. Olha que coisa simples. Deus olhou para mim e disse: ô Luiz, senta aí. Não é muita coisa não. Só olha os seus caminhos. Vê o que tu está fazendo de errado e endireita eles. Não adianta com seus olhos
cobiçosos, querer amizadezinha com pessoas que têm isso, que têm aquilo. Não adianta. Não fica dando ouvido para as pessoas que estão no mundo. Não há comunhão entre trevas e luz. O que você tem que dar ouvido é a minha voz, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que Paulo, Silas na prisão faziam? Davam ouvidos à voz de Deus. O que a igreja fez quando Pedro estava preso? Orava. Glória a Deus. Aleluia. Orava. São coisas maravilhosas que talvez alguns pregadores podem dizer: olha, isto não acontece mais. Talvez não aconteça na vida dele porque não crê, mas pode acontecer na tua se você crê. Amém. Porque eu não sei quantos de vocês já viu um anjo aqui, eu já vi. Aleluia. Glória a Deus. Já veio até mim. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Amém, É. Jesus. E temos que entender que a nossa vida não será fácil. A vida dele não foi fácil. A nossa não será fácil. A Bíblia é clara quando Adão pecou, e isso serve para mim. Agora a terra te produzirá cardos e espinhos. É verdade, aleluia. Não adianta, a gente pode fazer um caminho de pétalas de rosas. É Jesus. Pode sair pelas ruas jogando pétalas de rosas. Agora eu vou pisar sobre pétalas de rosas. Cuidado, pode ter um buraco, um prego enferrujado. Porque a Bíblia também diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é a perdição. É a perdição. Mas Deus tem muito para nós. Quando a gente confessa o nosso pecado, olha só, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar. Olha só, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha essa cartinha de João, Glória a Deus. Aleluia. o chamado apóstolo do amor. Será que ele não sabia o que ele estava falando? Aleluia, Jesus. Santo. Será que quando ele se incluiu, muitas vezes, de alguma forma, de alguma maneira, ou por pensamento, ou por alguma ação espontânea, será que ele também não pecou? Será que ele também, de alguma forma, não cometeu uma pequena injustiça? Porque quando a gente vê e pensa em injustiça, a gente pensa em coisas grandes. Mas será que eu não cometi injustiça com os meus filhos? Será que meus filhos não cometeram comigo? Será que eu não cometi com a minha mulher não cometeu comigo? Será? Será que eu não cometi injustiça com os meus irmãos? Será que meus irmãos já não cometeram injustiça comigo? O que eu amo nos apóstolos, o que eu amo neles é isso, a integridade. De se colocarem como pecadores, de se colocarem como homens dependentes de Deus, como homens necessitados de Deus. A ponto de dizer que eles podiam viver, apesar de não ter nada, viviam como se tivessem tudo, e se tivessem tudo, viviam como se não tivessem nada. Porque a nossa vida é passageira. A nossa vida é passageira. Mas a Bíblia é clara. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão. Aleluia. Então, se queremos cura, queremos libertação, é necessário também o caminho da obediência, é necessário o caminho do perdão, é necessário o caminho do arrependimento. Se tem uma coisa que o Evangelho apregou do começo ao fim, é arrependei-vos. Arrependimento. Nessa noite nós estamos aqui. Glória a Deus. Se você tem algo
a se arrepender hoje, agora é o momento. O nosso DJ aí fez uma pergunta lá, de quanto tempo eu achava que Jesus ainda viria. Eu fiz. É uma coisa que ninguém sabe ao certo. Pode ser 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas de uma coisa dá uma impressão muito grande. Não passa mais de 100 anos, não. Eu acredito de 50 anos para cá. Que o que nós estamos vivendo, irmão, o que está acontecendo em Israel, e ainda gente defendendo o Hamas. Sabe o que é impressionante? Esse tal desses Estados Unidos. Fizeram um muro de Berlim para mexicano não entrar. O muro de Berlim. O mexicano só quer entrar para trabalhar. O mexicano só quer entrar para mudar de vida. Não, Israel não pode fazer nada não. Deixa a Hamas atacar. Esse é um mundo injusto. E esse pessoalzinho aí, esses repórteres aí, o que as pessoas se esquecem, que todos nós, salvos ou perdidos, hão de comparecer no tribunal do Deus Todo-Poderoso. Hão de comparecer. Líderes, eu estava falando com o irmão, líderes, não importa líder de quê, líder religioso, líder de uma nação, líder sei lá do quê, todos terão que prestar contas diante de Deus, e a Bíblia diz que o rigor do juízo em cima de um líder, rei, governador, prefeito, deputado, senador, imperador, será duro, muito duro. Olha do que Deus nos libertou. Através do Filho dele. Através de um sangue santo. Perdoador. Entende, irmão? Você é salvo. É salvo. Também pode dizer assim, fui salvo. Ontem. Hoje, estou sendo salvo. Amanhã, se existir, continuarei e serei salvo. Alimente-se da palavra. Alimente-se dessa palavra que é um alimento poderoso. Há anos eu falo, eu não sei, o crente devia ser uma pessoa mais inteligente, tem a Bíblia na mão, ele ensina tantas coisas. Mas às vezes chega a dar agonia. Os crentes sabem tudo de novela, tudo de TikTok, tudo de Kawaii, sei lá como é que fala, acho que é Kawaii. Sabe tudo que está acontecendo no Facebook. Sabe tudo que acontece no Instagram. Tem mais alguma? Twitter? Sabe tudo que está no Twitter. O X, né? Que fala agora que era o... Qual? X. X? Que é o antigo... Twitter. Twitter? Agora é X, não é mais Twitter? Não, agora é X. Sabe tudo isso. Mas não sabe quem é Jesus. O principal. Eu estou vendo os pregadores aí, pastor, que se preparam só no dia de pregar. Aí eu vou pregar amanhã e sai correndo para montar uma pregação. Aí vai falar o que não sabe, o que não entende. Não tem certeza de nada. Como eu dizia para uma pessoa que vivia dizendo assim para mim, eu sempre falei, mas eu vivo te falando, você acha porque você nunca tem certeza de nada, o seu problema é seu achismo. Mas irmão, tenha certeza, você é curado, você é liberto, mas tem alguém que precisa que você liberte, através da sua oração, do seu carinho, do seu amor. Eu estava falando com a Silvia,
de uma pessoa. Eu falei, eu preguei quieto. Eu preguei o evangelho para essa pessoa assim. Quietinho. Só ouvindo. E foi assim que essa pessoa fez assim, se aproximou. Passou 2 dias, se aproximou mais um pouquinho. Porque a Bíblia também ensina quando é o momento da gente se calar e ouvir. Porque você é o crente salvo. As pessoas estão loucas para que você as ouça. Elas querem se derramar para você. Porque apesar dela não saber, elas acham assim, poxa, tem alguma coisa em você que... Eu preciso conversar com você, eu não sei o que, mas eu preciso. Acredito que muitos de vocês já passaram isso. É Deus trazendo até você para que você lute. Sabe por quê? Porque você é liberto. Você é curado. Você é salvo. Você é lavado e remido no precioso sangue do Cordeiro que trocou de lugar com você na cruz. Quando a tua alma e o teu espírito estava chorando, o seu espírito derramava lágrimas de sangue, porque a morte era inevitável. Jesus Cristo veio e disse para mim e para você: para de chorar, eu vou no teu lugar e faço aquilo que você não conseguiria. Basta. Você é vitorioso. Creia na palavra. Você é mais do que vencedor por aquele que já venceu todas as coisas por nós. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pastor, quer orar, pastor? Não, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito Deus. Aqui estamos nesta noite preciosa, unidos e reunidos diante da tua presença e da tua face. Ainda que pequenos, em pouco número, Senhor, tendo pouca força, nós cremos em Ti, que envia uma multidão de anjos, com espadas desembanhadas, para repreender todo o mal, laço, embaraço, todo o impedimento no mundo espiritual e no mundo terreal. Nós cremos em Ti, Deus e Senhor de toda a glória, que enviou o Teu Filho Jesus Cristo para nos curar, para nos libertar, para nos santificar, para nos justificar diante da Tua presença maravilhosa. E hoje, Senhor, com ousadia no nome de Teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui te pedindo: salva, cura, liberta, batiza com Teu Espírito Santo, da planta dos pés ao couro cabeludo. Haja em nossa vida, haja, Senhor, na nossa mente, haja, Senhor, no nosso corpo, haja, Senhor, na nossa alma, haja, Senhor, no nosso cérebro, repreendendo todo o mal, seja ele de ordem material, seja ele de ordem carnal, seja ele de ordem espiritual, mas que o Teu nome e tão somente o Teu nome seja glorificado. Nós cremos na cura, cremos no Teu poder. Oh, Senhor, com a nossa imposição de mãos ou não, nós cremos que Tu és Deus e que Tu vais de colocar a Tua mão e operar coisas grandes e maravilhosas, porque Tu és Deus. Repreende, Senhor, toda a hoste e potestade espiritual da maldade, todo o principado e príncipe dos demônios, coloca por terra, ó Pai, operando graciosamente diante da nossa presença, porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, e nós precisamos continuar até o dia da Tua vinda, louvando, glorificando e exaltando o Teu nome. Então coloca por terra todas as muralhas, tudo aquilo que nos impede, todas as correntes sejam quebradas, Senhor. Todo o muro da separação, coloca por terra, destruindo o mal, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Está terminado em nome do Senhor.